Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, com renovada alegria, e desde já lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Tendo a liberdade de escolher esse tema, inclinei-me pelo assunto A Verdade nos Libertará. E a esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: segue o homem em sua jornada multimilenar, em busca da verdade. Não apenas aquela que é contrária à mentira, mas aquela que lhe subjaz no íntimo, conhecida em si mesma, mas por vezes atemorizante, a retardar a plenitude desejada pelos fatos que representa. Como de praxe, buscamos uma base evangélica e uma base doutrinária. E a base evangélica, encontramos duas citações no Evangelho de João, uma no capítulo 8, versículos 31 e 32, e outra no capítulo 18, versículo 37. No capítulo 8, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No capítulo 18, versículo 37, disse Jesus: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Esta segunda citação evangélica, todos vão de recordar, que se deu durante o encontro de Jesus com Pilatos, depois que o mestre foi preso pelos guardas do Sinédrio. A base doutrinária, nós aí encontramos no capítulo 1 da obra Gênese, mais especificamente no item 3. Diz Allan Kardec nesse item: a característica essencial de qualquer revelação é ser a verdade. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de o ser, caso seja atribuída a Deus. E visto que não podemos conceber Deus mentindo, nem se enganando, ela não pode emanar dele. Logo, deve ser considerada produto de concepção humana. Você deve estar se perguntando: o que é a verdade? E aí eu lhe recomendo ver um artigo na Revista Espírita, ano 8 de maio de 1865, que o Espírito Pascal ditou através de um médium que se apresenta como Sr. X, cujo título da mensagem é a verdade, e da qual eu extraí o seguinte fragmento. Disse Pascal através do médium: a verdade, meu amigo, é uma dessas abstrações para as quais tende o espírito humano incessantemente, sem jamais poder atingi-la. É preciso que ele tenda para ela. É uma das condições do progresso. Mas, pela simples razão da imperfeição de sua natureza,
ele não poderia alcançá-la. Seguindo a direção que segue a verdade em sua marcha ascendente, o espírito humano está na via providencial, mas não lhe é dado ver o seu termo. Belíssima explicação de Pascal. Uma abstração que o espírito persegue incessantemente. Ele diz sem jamais poder atingi-la. Ora, podemos então depreender que o conhecimento da verdade é proporcional à nossa evolução moral, intelectual e espiritual. É uma trilogia: moral, intelectual e espiritual. Sendo que as revelações divinas sempre ocorrerão quando pudermos assimilar e suportar os seus conteúdos. Significa dizer que as comunicações mediúnicas de espíritos de escola não poderão acontecer com criaturas que não tenham esta elevada evolução moral, intelectual e espiritual. Será muito difícil que isso aconteça. Quanto mais evoluído moralmente, espiritualmente, intelectualmente for o médium, melhores espíritos, espíritos superiores, espíritos de escola, mais se aproximarão dele. E evidentemente que esses espíritos deverão fazer comunicações importantes. O confrade Juan Carlos Orozco, em um artigo publicado na revista O Consolador, ano 13, número 649, no dia 15 de dezembro do ano de 2019, sobre a libertação através da verdade, diz algo importante. Diz o Juan Carlos: a libertação pela verdade é longo processo pelo trabalho incessante na prática do amor ao próximo como a si mesmo. A prática do amor incondicional, sem esperar retribuição ou até mesmo gratidão. É o amor pelo amor, que perdoa, faz caridade, tem misericórdia e piedade. Não é orgulhoso e tampouco egoísta. Então, Orozco está trazendo para nós estas características da evolução moral, intelectual e espiritual de todo aquele que vai se libertando pela verdade. Agora, por ser um processo longo, vai depender, evidentemente, desta evolução moral, intelectual e espiritual. E ele coloca aqui as características daquele ser que verdadeiramente ama, que pratica aquele amor descrito por Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Mas você pode estar se perguntando: como podemos saber o que é verdade? E aí eu vou sugerir-lhe ler o capítulo 175 da obra Vinha de Luz, autoria espiritual de Emmanuel através do médium Francisco Cândido Xavier. Diz o benfeitor Emmanuel: todo aquele que lhe descobre a luz bendita da verdade, absorve-lhe os raios celestes, transformadores, e começa a observar a experiência sob outros prismas. Elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital,
glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Elementos preciosos nessa colocação do Emmanuel. Primeiro, que a verdade é uma luz bendita. Segundo, que ela tem a capacidade de transformar. Ela permite que a criatura que se auto-ilumina, que se eleva moralmente, intelectualmente, espiritualmente, comece a perceber a vida, a existência, com outros olhos, de uma outra forma. E entre esses elementos que caracterizam essa outra forma está os mais altos padrões de luta, a busca por metas santificantes, a identificação com horizontes mais largos, ou seja, mais amplos no sentido da evolução espiritual, moral e intelectual. E como diz o Emmanuel, o reino do próprio coração da criatura passa agora a girar em torno de um outro centro vital, glorioso e eterno, ou seja, não é mais aquele centro ligado às coisas da matéria, mas ligado às coisas do espírito. Mas é no final do texto desse capítulo 175 que o Emmanuel diz algo que eu considerei muito importante. Ele fala: e à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Então vejam que a mentira ela tem essa capacidade de atrair a cada um de nós. É uma verdadeira tentação que vai como que obnubilando, anestesiando os nossos sentidos e quando a gente menos espera já está completamente enredado pela mentira. E desvencilhar-se dela vai nos colocar numa posição favorável em relação à intimidade com a verdade que liberta. Mas é fato que todos nós também queremos saber quais são os requisitos que devemos ter para assimilar as verdades de Jesus. Porque Jesus foi a verdade por excelência. Não por acaso ele disse: eu sou o caminho para a verdade e para a vida. Que requisitos são esses? Conduzir-se com verdade é conduzir-se o mais próximo e exato possível da realidade. É ter sinceridade e boa fé em todas as ações e pensamentos. É procurar ser autêntico, fiel, legítimo e justo. Parecer ser o que realmente é. Que muitas vezes nós assumimos posturas que são completamente contrárias ao que nós somos na essência. O que é uma grande incoerência. A verdade de Jesus, lá no tempo de Jesus, naquele tempo em que ele viveu, não cabia em nossas almas. E hoje ainda não há espaço para ela. Por uma razão simples. Ainda somos espíritos de terceira ordem na escala espírita, tal como ensina o codificador Allan Kardec. E por essa razão, somos incapazes de aceitar a mensagem de Jesus e vivê-la. Porque não basta aceitar. É preciso viver. E viver em plenitude e simplicidade. Talvez pelo fato de ser tão simples, é que nós não conseguimos nos ajustar emocionalmente ao seu intrincado valor moral. Jesus era, é e sempre será a verdade sublime e reveladora, sem dúvida. Mas quando nós queremos
refletir sobre a luz da verdade. Um dos caminhos mais efetivos que nós temos está no capítulo 173 da obra Fonte Viva. O que diz esse capítulo? O autor espiritual é o Emmanuel. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Isso é algo importante, aspectos da verdade ou verdades provisórias. Simulacros da verdade. Muitos, diz o Emmanuel, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la quando não passa de prisioneiros do ponto de vista. É uma verdade parcial, razão pela qual ele fala prisioneiro do ponto de vista. Então a pessoa elege um determinado ângulo da grande verdade, fica aferrado a esse ângulo, a esse ponto de vista, e defende de unhas e dentes. Isso é muito comum, por exemplo, entre as seitas religiosas extremistas. Segue o Emmanuel dizendo: muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Então a verdade não é proselitismo religioso. A verdade não é discurso falatório, argumentações teóricas. Não. A verdade é atividade incessante no eterno bem. É a prática da caridade. É a reforma moral íntima. E o Emmanuel diz: penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Ou seja, dedicar toda a existência na prática do bem, na prática da transformação, algo que falamos lá atrás. A verdade é transformadora. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Olha que coisa importante está dizendo o Emmanuel para a gente. Verdadeira liberdade. Se ele fala em verdadeira, é porque existe uma falsa liberdade. Isso é muito, muito comum. A gente pensa que está cumprindo o dever, faz uma espécie de faz de conta. Estamos nos enganando. Como diz o Carlinhos Conceição, estou enganando a quem, além de mim mesmo? E o Emmanuel vai finalizando esse texto dizendo: conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. De novo vem a questão da reforma moral, vem a questão da prática do bem, da caridade. Diz o Emmanuel: observa desse modo a tua posição diante da luz. A luz ilumina, clareia, coloca à mostra tudo aquilo que estava escondido. E aí ele finaliza e diz: quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem todavia lhe penetra a grandeza indefinível, age mais
e fala menos. Semana é fantástico. Glória ofuscante da realidade, o simulacro da verdade. A gente acha que está se libertando pela verdade, mas não está. Na realidade, a gente está sendo prisioneiro da mentira, que é sedutora, que tem lá seus atrativos. E como ele diz, fala muito e age menos, ou age pouco. O proselitismo religioso que nós comentamos há pouco. Mas quando você faz exatamente o contrário, ou seja, age mais e fala menos, aí verdadeiramente você penetra a grandeza indefinível da verdade. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, mais uma vez eu recorri ao benfeitor Emmanuel, desta vez no capítulo 6 da obra Entre Irmãos de Outras Terras. O que diz o querido benfeitor de Chico Xavier? Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Não nos iludamos. Não deixemos nos envolver pelas seduções da mentira. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos. Olha que interessante. Fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos. Ou seja, o processo começa comigo, com a minha transformação moral, com a minha autoiluminação. E aí ele vai dizer como acontece isso, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade. Não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, um trocadilho que todos nós conhecemos, a expressar-se. Agora ele vai dar o modus operandi dessa autoiluminação, dessa libertação das trevas da mentira. A expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Um quarteto mágico. O serviço para todas as criaturas. A fraternidade no sentido de compreender que cada ser humano, na grande humanidade terrena, é nosso irmão. O entendimento, buscar o sentido das coisas. E a educação, não a educação formal do banco escolar, mas a educação do espírito, que cada vez mais que se aproxima da verdade, mais educado, mais entendido, mais fraterno e mais caridoso vai ficando. É dessa forma, meu irmão, minha irmã, que a verdade nos libertará, pela prática incessante do bem. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.